só resumir, semana passada não tivemos a aula, falamos sobre Ruth. Então, já estamos a 2 semanas de distância da última aula, é bom relembrar um pouquinho. Nós estamos no capítulo 17. Falamos que existe uma regra na Torá que é fácil a pessoa temer Deus, amar a Deus, para poder cumprir as mitzvot. E falamos que tem uma exceção à regra. Se uma regra tem exceção, ela é falha. Falamos que isso é sobre os Erechaim, um pecador, um perverso total. Para ele é muito difícil ele ter essa conexão com Hashem. E já falamos por quê? Porque, pelo ponto de vista da Torá, ele é considerado espiritualmente morto. Então, logo, a regra não é falha, porque a regra é para os vivos. E aí, quando que um Rashá, um perverso, ele pode voltar a caber dentro da regra, é quando ele faz tchuvá, quando ele retorna a Hashem. Isso, aqui nós paramos no capítulo passado. Tchuvá, retorno, é algo muito, muito precioso. As pessoas escutam a palavra tchuvá, fazer tchuvá antes do Yom Kippur. Mas na verdade é uma coisa muito, muito central no judaísmo. E todo mundo pode. Nós falamos que o que acontece com o Rashá, com o perverso, é que ele tem cascas em volta dele, klipot. Ele se imergiu em tentações, em pecados, então ele criou uma carcaça em volta dele, uma couraça, que impede ele de sentir espiritualidade. Então o que ele tem que fazer através da tchuvá é quebrar isso. E uma vez que ele quebra, ele começa a fazer fendas nessa casca, ele começa a ter acesso ao que é espiritual. E a verdade é que quando falamos de um perverso terrível, a gente imagina um cara, um assassino. Não. Todo mundo, quando está num nível que ele está dentro do pecado, que ele não consegue se ver fora disso, ele está nesse nível de ter que batalhar contra essa casca. E todo mundo consegue. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Pois bem, então falamos o seguinte, que o que Deus mais deseja, consta no Zohar, na Kabbalah, que é um coração quebrado. Coração quebrado, ele quebra essa casca. Quem falava isso era, se não me engano, Reb Nachman de Breslov, que não existe nada tão perfeito quanto o coração quebrado. E essa é a ideia, humildade. E o que acontece é que a pessoa faz tchuvá tatá, como eu falei no começo da aula, vai ser uma aula um pouco mais puxadinha, porque a gente vai entrar em conceitos mais cabalísticos. Existem 2 tipos de tchuvá. Tchuvá tataá e tchuvá ilá. Tchuvá ilá quer dizer uma tchuvá superior, e tchuvá tataá é uma tchuvá inferior. O que quer dizer isso? Em termos muito, muito gerais, é quando a pessoa se arrepende de tal forma que ele retorna a ser o que ele era antes do pecado. Isso é tchuvá tataá, é o inferior. Tchuvá ilá é quando a pessoa consegue retornar a alma num brilho que era da alma antes dela descer para o mundo. Isso é uma coisa extremamente elevada que não é para qualquer um. Então, o Tânia está falando que a tchuvá que nós precisamos que esse morto espiritual faça é essa tchuvá inferior mesmo. E como que ele consegue isso? Ele consegue isso através da amargura. A gente falou na aula passada que a pessoa sente o prazer no pecado. O que ele tem que fazer é cancelar esse prazer. Então ele sente uma amargura e não tristeza, falamos disso também. Ele sente uma amargura que é o suficiente para anular qualquer prazer que ele teve na hora do pecado. Então não necessariamente a pessoa tem que ajoelhar no milho e ficar dando chicotadas e mergulhar na neve. Já aconteceram casos que sim, porque o prazer que a pessoa teve foi intenso demais. Como a gente viu uma vez um Hassid que tinha uma família, uma segunda família não caché, então ele realmente mergulhava na neve. Mas não é isso para todo mundo. A pessoa, o que ela tem que sentir é uma amargura. Espaço, eu não podia ter feito isso. Eu teria conseguido me segurar. Então, tem uma história muito, muito bonita, mais histórias, né? Eu acho que é o melhor jeito da gente visualizar as mensagens. Uma vez, teve um judeu que ele fez algum pecado, ou comeu o que não devia, algum pecado. Então ele foi para o Reb Michal Zlotchev e pediu uma tchuvá, um arrependimento, uma forma, um tikkun, uma forma de se consertar. Então o Reb Michal passou para ele uma série de jejuns, muito difíceis, dias e dias jejuando, e ele sentiu que ele não ia conseguir.
Então ele foi para o Baal Shem Tov, fundador da Hassidut. E o Baal Shem Tov falou, olha, pelo teu pecado, eu acho que o teu conserto vai ser você levar velas para a sinagoga para o Shabat. O que acontece? Naquela época não tinha energia elétrica, então eles precisavam de velas. Você vai levar luz para a sinagoga, para todo mundo rezar? Esse é o teu tikkun. Tá bom, o homem ficou muito feliz. Agora está melhor. Então ele pegou no primeiro Shabat e levou velas. Aí ele acendeu as velas. E logo antes do Shabat veio um vento e apagou. E não dava mais tempo de acender de novo. Aí ele começou a chorar. Falou, oi, vem. Por que isso? Quer dizer, não tem chuvá, Deus não aceitou. Tá bom. Na outra semana, ele foi e protegeu a janela, né? Com vidro, um alumínio, alguma coisa, para não bater o vento. Aí ele ia acender, entrou um cachorro na sinagoga. O que o cachorro come? Carne, gordura. Naquela época, a vela era feita de sebo. Então o cachorro foi lá e comeu as velas. E na terceira semana, mais problema. Então o judeu voltou para o Baal Shem Tov e falou, Rebbe, eu não estou conseguindo fazer tshuva. O Baal Shem Tov falou, pensou assim, deve ser por causa do Reb Michal. Porque o Reb Michal te passou um tikkun muito duro. Então, a interferência dele nesse assunto é que você deveria estar fazendo a dele. Então faz o seguinte, continua levando vela para a sinagoga, dessa vez vai dar tudo certo, garanto. E aproveita que ele morava perto do Reb Michal, fala para o Reb Michal que eu quero que ele passe Shabbat comigo. Tá bom? Então o judeu foi feliz na vida lá para Slotchel, foi para o Reb Michal, falou, Reb Michal, o Baal Shem Tov está te convidando para o Shabbos. Reb Michal, então, ele se preparou para a viagem para Mezrich e ele saiu na terça-feira. A viagem ia durar algumas horas. Ele falou, eu quero me adiantar, chegar perto do Rebbe. Mas foi uma viagem daquelas terríveis. A carroça atolou. E outra hora o cocheiro foi beber e não voltou mais. E foi horrível. Até que ele chegou, quando ele chegou na casa do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov estava fazendo Kiddush. Que quer dizer quando a gente chega na sinagoga e já estão fazendo Kiddush? Quer dizer que já é Shabbat. Reb Michal viu isso, na cabeça dele passou, oi, vem, eu viajei no Shabbos. Não pode? Desmaiou. Aí o Baal Shem Tov cuidou dele. Quando ele acordou, o Baal Shem Tov falou, primeira coisa, você não viajou no Shabbos. Eu recebi o Shabbat mais cedo. Então eu fiz o Kiddush ainda antes do Shabbat. Segunda coisa, esse sentimento que você está sentindo, que você sentiu, que você achou que violou o Shabbat, é o sentimento daquele judeu toda vez que a vela deu errado. Então entenda que o sentimento de tshuva ele teve. E aí o Reb Michal conseguiu cancelar a dureza dele das velas e realmente aquele judeu voltou. Como a gente falou antes, nem sempre precisa de maravilhas para tshuva, mas sim a pessoa tem que sentir dentro, tem que ser uma coisa séria. E aí o que acontece quando a pessoa faz tshuva, ele retorna o rei inferior. Isso aqui para quem está acompanhando, ele retorna o rei inferior. Então o que é o rei inferior? Aqui vai mais um pouquinho de Kabbalah. Deus, um dos nomes de Deus é um tetragrama, formado pelas letras rei, Yud primeiro, rei, depois tem o Vá e depois tem o rei. Só que eu fiz diferente, tá? Eu separei por barrinhas e fiz o último rei um Kuf, porque não pode se escrever o nome de Deus. Então temos o Yud, o rei, o Vá e um rei no final. Nem para falar, a gente pode falar direto. Inclusive tem uma religião por aí que a gente não pode nem falar o nome dessa religião, porque o nome é baseado no tetragrama. É, isso. Lechaim. Eu não posso falar. Testemunha de alguma coisa. Vou agora entrar em todo o nome divino, como funciona cada coisa, mas o Yud é um ponto, o rei é uma expansão espiritual. Você pega o Yud e expande para os lados e para baixo. O Vav é uma transmissão de cima a baixo, passando do mundo espiritual para o físico. E o rei, o último rei, é a expansão do espiritual dentro do físico, que é o que traz a luz, a vitalidade para todo mundo. Ok? O que acontece quando a pessoa peca? Então todo mundo tem um pouco desse último rei dentro de si. Uma faísca divina, que é parte do Deus vivo, como a gente viu no segundo capítulo do Tânia. Então o que acontece? Quando a pessoa peca, ele está pegando essa faísca divina que está dentro dele e está levando para o pecado. O
que é o pecado? É a ocultação do nome divino. Nós falamos já que todo pecado é uma casca que encobre o nome divino. Então, quando a pessoa pecou, ela leva isso lá com ele. Quando ele faz chuvá, então ele revela novamente essa faísca, que é o que ele fala, ele levanta a faísca da sua queda, que caiu dentro do lado negativo. Pela Hassidut, a alma é comparada com uma corda. Tá? O que acontece com uma corda? Você tem Yaakov Hever Nachalato. Jacó é a corda da herança, é a corda que conecta um Yehudi com Hashem. O que acontece quando a pessoa ela peca? O que acontece quando ela peca? Vamos ver. O que aconteceu? Rompeu. Na verdade, não é que a pessoa morre, mas ela cortou a conexão dela com Hashem. O que acontece quando ele faz chuvá? Ele restabelece, ele faz um nó. Peraí. Essa corda é bonita para apresentar para Hashem? É bonita a pessoa ter um nó? Então existe uma explicação muito bonita que diz o seguinte, que o nó, ele tem uma vantagem. Ele encurta a corda e onde tem um nó é mais firme. Então, na conexão com Hashem é a mesma coisa. Quando a pessoa pecou e ela se conecta, de novo, ela faz chuvá, ela consegue reatar. Mas isso é chuvá tatá. É uma chuvá que a pessoa faz aqui embaixo, que fica a marca. Depois existe uma chuvá que renova como se nunca tivesse pecado, que é renovar como está lá em cima. Então a pessoa põe o quê? Põe como se fosse fogo embaixo. Um fogo de Torá, um fogo de mitzvah. E o que acontece? Que o nó desaparece. Então existe um nível de... Cadê o isqueiro? Eu não fumo, tá? O isqueiro é só para isso mesmo. Existe um nível de chuvá que a pessoa ela consegue voltar como antes da vida. Mas não é algo muito simples para todo mundo. A nossa corda, fazendo o chuvá direito no decorrer da vida, e tem altos e baixos, ela vai ter marquinhas. Mas lembrando que isso aproxima a pessoa. Agora, quando a pessoa fez chuvá, o que ele fez com aquela faísca que estava dentro dele, que era o rei, a letra rei do nome de Deus, ele retornou ela para o nome de Deus. Ela havia caído, a faísca está no meio da sujeira do pecado, e ele conseguiu retornar. E isso é o Sod Galut Shekhinah. Esse é o segredo, por assim dizer, do exílio da Shekhinah. Shekhinah é o quê? Olha, muitos conceitos profundos. Na verdade, agora, de forma bem breve, bem resumida que o Tânia traz. Tem depois, Igeret HaTshuvah, um outro livro que talvez a gente vai estudar, está no final do livro de vocês. Tem lá, bem mais pormenorizado, todo o assunto de Tshuvah. Mas o que acontece? Shekhinah é o nível divino que habita aqui no mundo. Shochen, que habita. Que é esse rei, esse último rei. Inclusive é o lado feminino da divindade, por assim dizer. Quando você fala de masculino e feminino, divino, Shekhinah é uma linguagem feminina. E aí o que acontece? A Shekhinah, ela está na Galut, está no exílio. A Gemara, ela diz o seguinte, em Megillah 29a. A Gemara diz o seguinte, que olha como Israel é querido por Deus. Que mesmo quando eles foram exilados da terra de Israel, Deus foi junto. Isso é para mostrar a grandeza do povo. Mas tem o outro lado da moeda. A Shekhinah está aqui comigo. Escolha. E se eu pecar, onde está a Shekhinah? Aqui comigo. Ou seja, no momento que eu estou pecando, eu estou levando Deus junto comigo. Como nosso querido Rabbeinu Ezra sempre fala nas aulas antes de Yom Kippur, que a gente confessa os pecados, Hashamnu Bagadnu, nós confessamos os pecados no plural. Nós pecamos, por quê? Porque Deus estava comigo no pecado. Isso é ruim. Eu já vou pecar, porque eu tenho que levar Deus comigo. Então não dá para não levar. Deus está grudado, está atado, não tem como não levar. Então a pessoa tem que pensar nisso. Quando ele está com vontade de pecar, quem ele está levando junto com ele?
É uma meditação para ajudar a refrear um pouco. Claro que vai depender da conexão que a pessoa tem com Deus. Se ele não está nem aí para Deus, então, felizmente não vai ajudar. Mas o Tânia está explicando para a gente que, embora assim tenha esse lado positivo da Shekhinah estar conosco mesmo no exílio, mas tem esse lado negativo. Então, quando eu pequei, eu trouxe a Shekhinah. Quando eu faço tchuvá, eu estou redimindo ela, eu estou tirando ela desse exílio. É que, na verdade, Deus está sempre. Sim. Seja no pecado, seja no tchuvá. Sim, exatamente. Está sempre junto. Sim. Porque ele colocou a parte dele dentro de cada um de nós. Como dizem os nossos sábios, Galul Edom, Shekhinah Imahem. O povo foi exilado para Edom. A Shekhinah foi junto. Edom é o que? Seria Roma. Naquela época, hoje em dia, tem gente que fala que é os Estados Unidos, Itália, etc. Os países que são descendentes de Esav, o irmão gêmeo de Yaakov, que ele era chamado de Edom. Ou seja, Dehainu, que Shadam você Edom. Quando o homem ele faz um ato de Edom, um ato edomita, o que quer dizer isso? Um pecado. Porque é um ato como Yaakov, o irmão de Edom, é ser sagrado, fazer mitzvot, estudar a Torá. Quando ele faz um pecado, ele é chamado de um edomita. Então ele leva com ele também essa faísca divina que dá vitalidade para a alma dele. Deus ele colocou essa faísca dentro do corpo, dentro daquela alma animal. Por quê? Porque o corpo e a alma animal são as ferramentas pelas quais a alma divina consegue trabalhar. Mas por outro lado, se ele não usa para isso, ele usa para o pecado, então ele causa que a alma animal peca, o corpo peca, mas aquela alma divina está entrando no buraco junto com ele. Isso não é nada bom. Uma vez, o Reb Mendel Hein, um grande Hassid, ele estava se preparando para o Kiddush do Shabbat, e uma das coisas que a gente fala antes do Kiddush é o Salmo 23. Deus é meu pastor, nada me faltará, etc. Essa frase todo mundo conhece. Tem todo o caminhão quase, carro. E lá ele estava rezando, e aí ele começou a falar aquele versículo que fala que mesmo se eu andar pelos vales da... Sombra da morte. Mesmo se eu andar pela sombra da morte, não temerei o mal, porque Deus, tu estás comigo. Mesmo que eu andar no vale da... Como que é? Vale da morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Aí ele começou, ele falou, Gam ki elech begeitz al mavet. E ele parou. E ele repetiu de novo. Gam ki elech, Gam ki elech, Gam ki elech. Ninguém entendeu. Não, eu estou com fome, acaba o Kiddush. O que acontece é que ele repetiu. Quando ele fez o Kiddush, finalmente, ele falou, eu pensei numa nova interpretação para isso. O versículo fala, mesmo que dá pelo vale lá, e não temerei o mal, que você está comigo. Ele pontuou diferente. Mesmo se eu andar pelo vale das sombras, é isso? Vale das sombras? Não temerei. Não temerei o quê? Se eu estiver nesse vale, não quer dizer os pecados, e eu não tiver temor a Deus, isso é mal. Por quê? Que é Taimadi, porque você está comigo do mesmo jeito. Então eu estou arrastando Deus para o vale da morte, das sombras. Porque é isso, é que nem uma corda. Você puxa de um lado, todo o resto vai vir junto. Depois você ensina o segredo. Tinha uma vez um Hassid que ele queria ir para a faculdade. E a gente sabe que antigamente, principalmente, hoje em dia já se conversa mais sobre isso, mas antigamente era impensável um jovem da Yeshiva ir para a faculdade. Aí ele foi para o Rebbe. O Rebbe falou, mas você é um Hassid do meu sogro, do Rebbe anterior. Como você está indo? Aí ele falou, sabe o que? Eu vou pedir férias. Eu sei que eu sou conectado ao Rebbe anterior, mas eu vou pedir férias. Por um tempo, 4 anos eu vou, depois eu volto a ser Hassid. Que o Rebbe falou, você precisa saber o seguinte, você vai lá, mas está levando o Rebbe junto. E quando você tem uma conexão com o Rebbe, não é um restaurante. Você tem agora, amanhã tem, hoje não tem. Não é assim. É caviarol, por assim dizer, a mesma coisa que conexão com Deus. Você não escolhe quando você está conectado com Deus. Você pode querer se desconectar, mas Deus não vai se desconectar de você. Não tem permissão para pecar. Não tem como. Mas isso até que é bom. É bom. É bom quando a pessoa se comporta bem. Quando a pessoa se comporta de uma forma que Deus não gostaria de estar lá, então o que você está fazendo lá? É bem duro. Num outro lugar do Tânia, o Tânia traz um exemplo, que é pegar, a pessoa quando ela peca, ela está pegando o rei e colocando no toalete. Porque ele já está, tem até uma expressão em português que não posso falar aqui, mas ele já está na lama, vai.
Ele pega o rei, que é aquela faísca que está dentro dele, pumba, põe lá dentro. É forte, mas é uma forma de visualizar o que a gente faz com a nossa vida. Quando Hashem põe uma Neshama em cada um, isso, frisando, não é só para o povo judeu, é para todo mundo. Quando a pessoa ela tem uma alma dentro dela, ela tem uma parte de Deus, e ela vai para o pecado, vai para o que não deve fazer, ele está levando Deus junto com ele. Não adianta virar o quadro, né, o quadro do Rebbe, tira o quadro, ou vira o quadro da esposa para não ver. Não funciona assim. Mas é interessante, acho, pensar que mesmo no erro, no pecado, Deus está com ele. Meio... Sim, mas não apoiando. Deus está lá porque é a conexão. Porque temos uma fagulha de Deus. Fagulha de Deus, mas você não pode falar. Sempre. Mas não é no pecado. Mas peraí, eu não estou nem falando da força motora do corpo. Que isso também é um nível de Deus. Eu estou falando da alma divina que está dentro. A faísca que está lá dentro, está lá. No início do Gênesis, do Bereshit, na criação do homem, as coisas que Deus faz é isso. E no fim, insuflou dentro do homem a alma divina. Então, o homem não vai poder viver sem esse elemento, esse combustível essencial, que é a essência divina. Sim. Sopro divino, centelha. Sim e não. Sim e não. Porque tudo no mundo tem uma força motora. Tudo. Uma pedra tem. É uma força que dá existência para aquilo. A pedra não tem, Deus não insuflou nada. Deus só insuflou nos seres humanos. Ou seja, isso quer dizer que são duas almas. Isso que a gente viu logo no começo do segundo capítulo. E a segunda alma é parte do Deus vivo. São duas almas. Só que assim, existe até a pena de morte da alma divina, só a pessoa consegue continuar vivendo depois, mas é uma vida sem sentido nenhum. Isso mais pra frente não tá, nem ele vai abordar. Mas a parte de Deus que está dentro dele, isso está nas mãos de Deus tirar ou não tirar. E Deus não vai fazer de acordo com a vontade do homem. Ah, você quer pecar agora, que bonitinho. Então deixa eu tirar minha faísca aqui, você vai, peca, depois põe de volta. Não é assim que funciona. Mas não pode, pelo conceito biológico e físico, vamos dizer assim, se não existia centelha divina, não existe ser humano. Não, então existe. Se a gente parar para pensar, Deus insuflou o quê? Rafael, Deus insuflou já num corpo humano. Sim. Deus insuflou. Foi parte. Mas então, Complemento. mas ele, não, aí é que tá, são duas coisas. E na verdade a gente mencionou uma vez que são três almas. Tem a alma intelectual também, mas para manter simples, a pessoa tem duas almas. Tem a Nefesh Abamit, a alma animal, e Nefesh Elokit, Eu acho que a alma são divina. instintos. Não, então a alma divina não é instinto. Não, mas isso, Nefesh Abamit, Abamit são os instintos, exatamente. Que é a nossa vontade de comer, de dormir, tudo isso é isso mesmo. Só que a missão da pessoa no mundo... ligados aos sentidos do homem. Sim, a missão da pessoa do mundo é conseguir dominar os instintos da alma animal. Ele não vai comer só porque ele quer comer, ele vai comer por um propósito, que a gente discutiu já bastante. Então é isso, é dominar a alma animal. Então Deus colocou dentro do corpo uma alma animal, uma alma divina. A alma animal é sócia do corpo. A alma divina não. O corpo não quer fazer o que a alma divina quer fazer. Então, a nossa matará, o nosso objetivo é exatamente a alma divina dominar a alma animal. Sim, Mas quando a alma animal e o corpo vão pecar, a alma divina não sai dali e fala, opa, me tira daqui. Não, ele vai junto. E essa alma divina, como a gente falou, é parte do Deus vivo. Então é Deus. É Deus. Então aí é que tá. Quando a pessoa peca, ela tá naquilo. Quando ela faz chuva, ela retorna o rei para o nome de Deus, inclusive tchuvá, a palavra tchuvá, você pode pontuar como tashuv rei. Retorne o rei. Retorne a letra rei para o nome divino. Quer dizer, tira essa ocultação do pecado e deixa ela pura. E aí quando ele consegue então quebrar essa casca que domina ele, ela se ergue dali e volta para o nome divino, quer dizer, a pessoa se torna um ser vivo espiritualmente de novo. Todo mundo tem que fazer isso. Então, quando a gente falou, presta atenção, quando a gente falou que o rachá completo, não aquele rachá que peca esporadicamente, a gente falou o rachá completo, que é aquele cara viciado no pecado, que não consegue sair de jeito nenhum. A gente falou que ele é considerado um morto. Quando ele faz chuvá, o que aconteceu aqui? Exatamente, ressurreição. Espiritualmente falando, ele retornou. Ele se torna alguém que pode revelar amor e temor a Deus.
Não aquele mega dos tzadikim, aquele tranquilo dos tzadikim, mas ele pode voltar a ter paixão. Então ele se tornou alguém vivo e vibrante novamente, com acesso a tudo que tem na Torá. Então esse é o capítulo 17.